Quando a partida em Itaquera acabou, Ituano 1, Corinthians 1, Ituano 7, Corinthians 6, na disputa dos pênaltis, eu lembrei do meu compadre, o Aldo, corintiano. Quando tem derrotas assim ditas traumáticas ou doloridas, ele falava que torcer pro Corinthians faz mal, deixa ele doente. Mas o palmeirense tentando olhar dentro da cabeça do corintiano, o que faz mal? Porque muitas vezes o futebol é a nossa alegria, a distração, é o saber canalizar uma determinada energia para, sei lá, de uma certa forma não focar muito no mundo real. Acho que o futebol tem muito disso. É a fuga para a felicidade. Mesmo a gente no dia a dia não ter uma felicidade plena ou completa, acho que o futebol nos preenche. Mas da mesma forma como o futebol nos estressa, nos deixa, entre aspas, até com muitas aspas, né, doente, porque nos deixa triste. E nisso eu lembrei dele no final da cobrança dos pênaltis. É óbvio que eu pensei nele, obviamente, pelo Corinthians ter perdido, mas eu também lembrei pelo Ituano ter ganhado. Fui lembrar dos vizinhos corintianos aqui do lado. Eu homenageei a todos com bonitas palavras, poemas, muito bem proferido por minha pessoa. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de Corinthians, que deixam o torcedor triste, que deixam os rivais felizes, né? Eu até brinco às vezes falando que o Palmeiras, de vez em quando, o Palmeiras falha. O Palmeiras vai lá e me deixa triste, cabisbaixo, até jururu, pode-se dizer. O Corinthians não, o Coringão não falha. O Coringão sempre me deixa feliz. O Palmeiras pode perder, o Coringão vai lá e é firme e forte, é ponta firme. Então, tirando o momento Zé Graça, de descontração, vamos falar do jogo? O que eu vi, a visão do palmeirense, pro jogo que o Corinthians empatou, mas perdeu os pênaltis. E o Corinthians, pasmem, está eliminado do Campeonato Paulista. No vídeo anterior, falamos de que o Palmeiras conseguiu ganhar do time de segunda melhor campanha, São Bernardo. O Corinthians, que estava até então com a quarta melhor campanha, pegou o de oitava campanha. O que entrou na última rodada da fase de grupos como virtual rebaixado. Combinação de resultado, conseguiu se classificar ao golear o Santos em Itu. E o Corinthians conseguiu a proeza de não se classificar com esse time. Mas não foi obra do acaso, foi o azar. O Corinthians teve uma jornada de azar. Eu não vejo dessa forma, não. Foi uma série de fatores que levaram ao Corinthians ter esse insucesso de deixar o seu torcedor triste, cabisbaixo, cabeça quente, mesmo que depois daqui a 15 minutos passe. Mas existem motivos. Não foi porque o juiz roubou, a grama é verde, a bola é redonda e a chuva é molhada. Não. O Corinthians não fez por onde classificar. Isso é fato. E a gente pode rotular toda essa celeuma, toda essa situação corintiana como vexame. Sim. Não é nada demais. É óbvio que vão citar vocês corintianos. É sensacionalismo. Você palmeirense quer rotular o insucesso corintiano como vexame. Sim. A partir do momento que o Corinthians teve semana cheia para poder treinar, como todos tiveram, semana cheia para treinar, o Corinthians não produziu nada. O Corinthians jogou com um time completo, menos Renato Augusto. Mas aí é que tá, o menos Renato Augusto. Se fosse para perder alguém, que perdesse um Roger Guedes, um Yuri Alberto, até um Cássio. Mas perder um Renato Augusto, o Corinthians perde a vida. O Corinthians, pra mim, óbvio, eu sendo palmeirense, pra mim foi uma delícia assistir o jogo do Corinthians, porque o Corinthians não criava,
não pressionava, não tinha toque de bola, tanto que o gol corintiano foi de bola levantada na área e deu a casquinha e meio que o goleiro botou pra dentro. Então não foi jogada trabalhada, aquele 1-2, aquele overlap, um passo, outro recebe. Não teve. Quer dizer, o Corinthians nem teve isso durante a partida, né? É muito chutão. Podem alguém querer culpar a chuva? O gramado pesado, carregado, choveu pros dois, né? O jogador corintiano não jogou de guarda-chuva e o outro jogou de galocha, não. A chuva foi pros dois, a situação difícil foi pros dois. Então, voltando a mensurar os fatos, pode chamar de vexame, porque a semana foi cheia, o time completo menos Renato Augusto, o jogo foi em Itaquera, estádio cheio, torcida apoiando. E eu que citei do Ituano, o São Bernardo, o que jogou contra o Palmeiras, se pegasse o Corinthians, ganhava. E no tempo normal. Você, corintiano racional, tipo, não na adrenalina. Perdeu agora, tô de cabeça quente, vou xingar o palmeirense. Não, de cabeça fria. Relaxado, daquela respirada. Sim, o Corinthians foi eliminado por um time que até a última rodada lutava para não cair. E por obra do acaso e do regulamento do futebol paulista, foi para Itaquera, classificou, foi para Itaquera e eliminou o Corinthians. E jogando relativamente bem. Bem porque melhor do que o Corinthians. Isso o corintiano não pode negar. O corintiano racional, o corintiano minimamente que viu o jogo com a mínima análise crítica, viu que o Corinthians não jogou bem. Mereceu sim ser eliminado. Então, é óbvio que teve a falha do Cássio. Pra mim, antes do gol, ele tava fora de posição. Quando ele viu que o jogador, o Raí Ramos, tava se preparando para chutar, ele voltou pro canto dele. Só que a bola, levemente, não sei se vocês percebem, o chute e a bola descai bastante, porque ela perde a força, porque depois do momento que saiu do pé do jogador, do Raí Ramos, do Ituano, deu um leve desvio nas costas do Fábio Santos, que ele virou as costas assim, bateu, então meio que perdeu a força e caiu com tudo. O Cássio saiu com a mão para socar e meio que passou pelas luvas, ou molhada, mas foi falha. Se tratando de Cássio, grande goleiro, o maior da história do Corinthians, foi falha. O Cássio falhou. Nos pênaltis, pegou pênalti, é o maior de todos, lindo, maravilhoso. Tá bom, o Cássio não é lindo, né? Pode ser maravilhoso, mas é feio. Mas falhou. E isso deu sobrevida, isso deu gás para um Ituano que já estava melhor. Até então, no 0-0, o Ituano que teve as melhores chances. O Corinthians que teve uma bola, outra, uma bolinha safada, mas o domínio até no 0-0 foi do Ituano. Aí o Corinthians também, é o tal do... Ih, caralho, gol dos caras. Vamos tentar jogar um pouquinho, que não estão jogando nada. Forçou um pouquinho, saiu o gol do Corinthians. Aí eu penso, por que caramba não mantém o ritmo? Olha, é a visão de um palmeirense olhando o jogo do Corinthians. O Corinthians parece que... Só gol do empate? Gol do Paulinho de cabeça? Não, calma. Coringão vai virar, tá em casa, a Fiel tá apoiando. O Corinthians parecia, não, tá bom, 1-1. Não sei se o corintiano dentro de campo, o jogador do Corinthians, pensando que no pênalti nós se garante, não sei, mas em nenhum momento o Corinthians não fez pressão de abafa, tirando uma bola levantada na área nos últimos minutos, mas não teve jogadas trabalhadas para abafa, não teve organização. O Corinthians não foi um time organizado porque faltou o homem, faltou o Renato Augusto. Então, quando eu falo por todos esses fatores que eu citei, é vexame? Sim. Mesmo o corintiano ficando bravo, o corintiano ficando contrariado, mas é vexame sim. Porque por tudo isso que eu já citei e também pela esforçada, mas é limitada a equipe do Ituano, ao contrário do São Bernardo. Por isso que eu até citei, com esse futebol do Corinthians e o futebol de ontem do São Bernardo, o São Bernardo em Itaquera eliminava o Corinthians no tempo normal. Esse é o agravante. Então, corintiano, com esse time do Corinthians, esse time do Corinthians não, o Corinthians é um time legal, eu acho, mas com esse futebol, levante as mãos pros céus e agradeça a Deus, porque pegou o Ituano e foi pros pênaltis.
Porque se fosse uma equipe melhor, sem aquela razão de clássico, que nem pode ser um Palmeiras, pode ser um São Paulo, se nivela porque é clássico. Mas pegando uma equipe do interior, pequena, mas de melhor qualidade, o São Bernardo, no caso, o Corinthians eu diria seguramente que cairia fora. Porque tamanha a passividade do Corinthians. Então, vamos citar o tamanho, a magnitude de uma falta de um jogador só. De uma das coisas que eu citei, vexame do Corinthians, uma delas foi time completo, menos Renato Augusto. E justamente esse é o ponto. A falta que Renato Augusto faz. A tal Renato Augusto dependência. Por quê? Apesar que o Corinthians tem, Adson, que joga bem. É um moleque que não tem brilho, mas ele é voluntarioso, ele rabisca bem. Roger Guedes, que dentro de um contexto no Corinthians joga bem. Yuri Alberto também. Mas o Corinthians é um bloco na defesa, é um bloco no ataque. O Corinthians não tem vida no meio de campo. Não tem ninguém que crie no meio campo. É um deserto, é um nada o time do Corinthians no meio de campo. Não tem aquele cara que para, pensa, levanta a cabeça. Vou tocar pra você, vou tocar pra você. O Roger Guedes, vou mandar a bola no teu peito. Yuri Alberto, na tua cabeça. Não tem. Porque não tem um jogador cerebral. E essa falta de Renato Augusto, até percebi, e foi perceptível também por corintianos e não corintianos, por que o Corinthians, já classificado, foi jogar com a sua principal peça, num jogo que não valia mais nada, no amistosão. Foi contra o Santo André? Acho que foi, né? Pra quê? Pra que caramba? Não. Vou pegar o Santo André. Renato Augusto sente, não joga. E o jogo a vera, quando vale, vamos improvisar. Paulinho. Tá, Paulinho fez gol. Mas o Paulinho de hoje não é o Renato Augusto de hoje. O Corinthians jogou com 3 volantes. Tanto que o Paulinho, ele só fez o gol porque ele saiu da posição de terceiro volante, de segundo terceiro, porque ele se lançou à área, meio que jogando meio que um tal de um falso 9. Na saída de Yuri Alberto, saindo, adiantando, no caso, por um momento, um lapso que Yuri Alberto saiu da área, ele virou o 9, o falso 9, e deu a casquinha e fez o gol. Mas, ele foi bem de volante, ele foi bom de centroavante, o Paulinho, mas de 10, que era o Renato Augusto, a função Renato Augustiana, não tinha. Então, o Paulinho fez o gol, um gol, não legal, importante, mas 90 minutos ele não foi nada. Nada no quê? Baseado no nada, se baseando em Renato Augusto. Por isso que eu mensuro o tamanho da falta que Renato Augusto fez. E isso não quer dizer que Paulinho foi mal. Paulinho foi até bem no que se propôs a fazer. Fez até gol. Mas não tinha Renato Augusto. Eu acho, não sei se vai ser uma besteira ou não que eu vou dizer, mas digo, de qualquer forma. Se o Corinthians tivesse um Renato Augusto, um cara cabeça pensante, que municiasse melhor, sem precisar recuar um Adson para virar um 10, para poder meio que ficar trombando cabeça com cabeça, Yuri Alberto com o Roger Guedes lá dentro, né? Que desse jeito já foi provado que Roger Guedes não rende. Roger Guedes é melhor enfiado na ponta, fazendo facão da ponta pro meio, né? Então, como segundo homem de ataque, pode-se dizer, não ponta, não somente ponta, mas Mas o Corinthians pecou pelos seus erros. Aí nisso vamos colocar mais, já estamos falando de erros do Corinthians, é o tal do erro que agora se recai sobre, de um técnico que não tem currículo, não tem aquela pancha, aquele resguardo, não tem taça. É um técnico novo. Qualquer porrada na cara do Lázaro vai machucar ele. Qualquer porrada na alma, na integridade dele, ele fica abalado. Por quê? Porque ele não tem nada que o respalde. Quem tinha que respaldar o técnico era o jogador, que fechar nele, vamos jogar por você. Mas quando o time tá bem,
é o jogador que tá bem. Quando o Corinthians tá mal, o Lázaro é ruim. O Lázaro não tem currículo. Aí nisso pode colocar um monte de situações. Até onde foi a opção de colocar Renato Augusto num jogo que não valia nada e quando precisou ele não estava, né? Até onde foi, até onde Lázaro teve a liberdade ou a autonomia de poder ter essa escolha, se é que foi só dele. Mas quem sofreu foi o corintiano, foi o Corinthians. Para uma equipe, tentando agora também falar um pouco do Ituano, organizado, foi organizado, que nem eu tava falando, quando eu citei, como é que seria, vídeos atrás, quando eu citei um caso específico do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, em todos os jogos, todos os 3 vídeos que eu citei, em casos separados dos 3 times, eu citei que os times teriam vida difícil se deparasse com adversários organizados. O Palmeiras não teve, ganhou. Foi até certo ponto tranquilo por causa da superioridade do elenco e do time, da história e de tudo do Palmeiras perante ao São Bernardo, do grande e organizado. E nada bobinho São Bernardo. O Palmeiras conseguiu. O São Paulo, não saberemos o que vai acontecer com o São Paulo até esse exato momento. O Corinthians penou porque pegou um Ituano organizado. O Palmeiras também pegou um organizado, só que o Palmeiras venceu na técnica, na força, na raça, na vontade e no 1x0, vamos falar a verdade também. Futebol também é tudo isso que eu falei, é vontade, raça, amor à camisa, é carrinho, é empenho, mas também é bola na rede. Se eu tiver tudo isso e não fizer 1x0, então muito por isso que tem, que até eu citei no vídeo pós-jogo do Palmeiras e São Bernardo, Palmeiras 1x0, gol do Rony, a cartada do Abel. O Abel se dá o luxo de dar a cartada dele. Não vou colocar o Hendrick, vou colocar qualquer outro tipo de jogador, vou colocar qualquer jogador que não tenha aquele, tipo assim, o estigma do craque. Quem que eu posso colocar? Eu não coloco o Hendrick, eu coloco Tabata. Não, eu, sinceramente, eu ri. Eu ri de gargalhadas, tipo igual o Coringa, porque eu falei, não é possível, sério. Eu já tinha um discurso completo que se o Palmeiras fosse eliminado, falar um monte do Abel. Mas o Abel cala a minha boca, Tabata joga bem, Rony faz gol, Palmeiras classificado. Vamos voltar pro Corinthians. A mudança forçada no caso, né? Colocar Paulinho no lugar de Renato Augusto por causa de contusão, não foi por causa de opção, mas pode-se dizer foi uma opção errada do Lázaro. Nem tão errada, vamos falar a verdade. Errada porque acabou o time perdendo nos pênaltis, mas o Paulinho entrou e executou o que tinha que fazer. Mas só que Paulinho não fez ou não entregou o que Renato Augusto faria. Então acho que esse que é o ponto. O Palmeiras teve o trunfo de botar Tabata no lugar de Hendrick e deu muito certo. O Lázaro não. É nisso que peca, porque perde. E do Ituano, que eu falei, uma equipe organizada e jogou, eu até vi, sem medo de ser feliz. Entrou em Itaquera com 3 atacantes e tocando bola com vontade, sem medo. Parte do primeiro tempo até o 0x0, o que foi mais alarmante, o Corinthians todo recuado atrás, em Itaquera, todo recuado atrás, todas as linhas atrás e só dava Ituano. As chances de gols eram do Ituano, saiu o golaço do Ituano, falha do Cássio, mas só dava Ituano, saiu o gol do Corinthians, aí equilibrou, o Ituano, opa, eu acho que 1x1 tá bom pra nós, vamos. Aí tipo o pensamento do Corinthians lá, que vamos vencer, vamos massacrar, que deveria ser o pensamento normal do Corinthians, não foi, nem passou perto disso, mas depois do 1x1, o Ituano vestiu a casaca corintiana e falou, opa, tá bom né, acho que 1x1 tá bom. Foi pro intervalo e foi contemporizando, até recuando demais. Aí nisso que o Corinthians teve uma leve superioridade na segunda etapa, por quê? Porque o Corinthians, obviamente foi empurrado, foi inflamado pela torcida, né? No tal do, aqui é Corinthians, não sei o que, vai Corinthians. E
E foi pra frente. Mas, que nem eu citei, não houve organização, não houve nenhum abafa. É aquela pessoa, o Corinthians ocupou o território do Ituano, mas, e aí? O que eu faço? Não sei. É aquela, quem saberia se tivesse um Renato Augusto? Não, calma, vocês estão nervosos? Deixa aqui comigo, deixa com o pai que o pai resolve. E tocava a bola, um chute de fora da área. O Corinthians pouco chutou fora da área, eu não me lembro de um chute enviesado. Foi muita bola levantada. Foi uma dessas bolas levantadas que salvou o corintiano. E o Corinthians viciou nisso, só bola levantada, né? Não teve plano A, plano B. O Corinthians não teve plano. Por quê? Acreditou que ganharia. Fácil, difícil, mas ganharia. Mas empatou no tempo normal. Perdeu nos pênaltis. Aí, tentar dizer o que foi nos pênaltis, sim ou não, Fagner jogou até bem no jogo, foi participativo, perde nos pênaltis. Eu não vou julgar nenhum jogador, nem Fábio Santos, que também jogou bem, mas perdeu o pênalti. Eu não vou julgar quem perdeu o pênalti, porque não, eu julgo com bola rolando, a não ser que seja nos pênaltis muito displicente, ou bateu muito errado, rolou, deu cavadinha, lá o Pato fez, aí eu poderia falar mal do jogador, mas falar porque perdeu. O Raí Ramos, que fez o gol do Ituano, ele perdeu o pênalti. Vai dizer que ele foi ruim. O bom goleiro do Ituano também defendeu pênaltis também. Então, e foi seguro durante o jogo. Falhou no gol do Paulinho, que pra mim acho que bateu na luva dele e a bola entrou. Entrou com mão de alface. Mas tudo isso aí, né? Agora voltando pra mim, pra Ronaldo, palmeirense, eu achei ótimo, porque agora o Palmeiras pega o Ituano, né? Eu posso dizer, o Palmeiras vai ter vida fácil, não sei o quê. Quem não pode pensar isso aí é os jogadores do Palmeiras. É jogar com o mesmo comprometimento. É o lado bom de ter o Abel como técnico, que o Abel não deixa. Se o Palmeiras começar com muito frufru, muita frescura, muita viadagem, toquinho, o Abel, ele entra em campo, falando, não, parou. Não, vamos jogar a sério. Se der pra fazer 3, eu vou fazer 3, fazer um, faz um só, mas vamos jogar a Vera. É o lado bom do Abel. O Abel não gosta de frescurinha. Ele é resultadista. Tem hora que até demais, tem hora que enche o saco. Mas ele é um cara que honra a profissão que ele tá, o clube que ele tá. Então, no sentido de que se ele tivesse no Corinthians, ia ser comprometido do mesmo jeito. Se fosse no São Paulo, no Flamengo, mas ele tá no Palmeiras. E o Palmeiras tem essa sorte. E o Corinthians tem Lázaro, né? Que esse é o segredo. Até quando vai durar o Lázaro? Será que vai começar a Libertadores com o Lázaro? Será que começa um Brasileirão com o Lázaro? Essas são as perguntas. Que nem eu falei quando o Lázaro assumiu. O despertar, o levantar de Lázaro. Fiz até uma paródia com o Lázaro da época dos tempos bíblicos. Eu falei, é o técnico que já vem um carimbo na testa de demitido. Tal qual o Mano Menezes quando entrou no Palmeiras. No primeiro viés de queda, rua, traz de volta o Tite, traz fulano, traz ciclano. Lázaro pode te dizer que, se comparar o Corinthians de Vitor Pereira com Lázaro, pra mim tá a mesma coisa. O futebol jogado, um pouco pragmático, sem muito o leque de oferta de jogadas. O Corinthians é um time que sabe ser certeiro no ataque, é muito falho na defesa. Eu não sinto segurança nenhuma com a zaga corintiana. Tirando o Renato Augusto, o Corinthians é um deserto de nada. É um grande Atacama, é um grande Saara de nada. Se não tem um Renato Augusto, que é o único sentimento de vida no meio campo corintiano. E se for comparar Lázaro com o Silvinho, opa, aí sim. Aí o Corinthians deu uma evolução. Aí tem que ver o torcedor corintiano e o dirigente corintiano para poder julgar o Lázaro. Eu vou comparar com o Vitor Pereira, que tá até em pé de igualdade. Ambos não ganharam nada, mas o time minimamente, mas bem minimamente mesmo, organizado. Ou comparar com o Silvinho, que foi muito ruim. Então, tá igual com o Vitor Pereira ou tá bem superior ao Silvinho? É o que vai ter. Eu aposto que em algum momento o Lázaro caia. Ou durante o Brasileirão, ou durante a Libertadores, ou até antes disso. Não podemos duvidar nada de dirigente brasileiro, né? Então, que nem aquela coisa.
Torci, comemorei muito o sucesso do Ituano, a derrota, o fracasso e o vexame do Corinthians, sim. Você, Corinthians, pode ficar bravinho, foi vexame, sim. O Palmeiras pode vir não jogar nada e perder pro Ituano mesmo. Que pode ser vexame também, né? Mas, pra isso o Palmeiras tem que jogar. Então, mas o Corinthians jogou ou não jogou, mas tá eliminado. Sem jogar bola. Sem domínio. Detalhe, semana cheia pra treinar. Time completo, menos Renato Augusto. Olha o tamanho de um Renato Augusto. O jogo foi em Itaquera, estádio cheio. Contra o Ituano, que até a última rodada lutou pra não cair. Estava virtualmente rebaixado. Goleia o Santos e se classifica. Então, vai começar a Libertadores, Corinthians. Por enquanto nem sabemos quem o Corinthians vai enfrentar numa Libertadores. Vai ter arrancado o Brasileirão. O Brasileirão tem que ser um time constante. Se o corintiano querer sonhar em ter um Corinthians campeão, tem que ser constante. E uma coisa que o Corinthians não é mesmo, isso aí eu falo com toda certeza, é constância. A constância que o Palmeiras tem, o Palmeiras oscila muito pouco. Tem uma defesa muito enxuta, segura. Um ataque muitas vezes letal, seguro e comprometido. O Corinthians não é nada disso. Vive muito de lampejos do ataque. A defesa entrega demais. Eu tava reparando o Gil nas corridas contra os atacantes do Itu, a língua lá embaixo, batendo na chuteira. Ele torcendo pra bola sair pra linha de lateral, que ele não aguentava, ele perdia na corrida. Por mais que o Gil hoje seja melhor que Bruno Mendes, que o Balbuena hoje mas nem se fala. Então é complicado. Aí tudo estoura no Cássio. O Cássio frangou. O Cássio é ruim. Não, o Cássio é muito bom. Cássio falhou. Os grandes também erram. Marcos, Rogério Ceni, Dida. Cássio também erra. Não. Errou. Vai apagar o que ele fez? Não. Então é isso. Feliz pela eliminação corintiana e esperançoso que o Palmeiras faça um bom jogo contra o Ituano, né? Que agora não é possível que o Palmeiras queira se equiparar ao Corinthians até nisso. Então vamos lá, né, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo que eu fiz do Corinthians. Farei também o pós-jogo do que eu vi, o que eu entendi sobre São Paulo e Água Santa. Falarei também. Mas é isso aí. Vamos lá. Vocês que gostam, vocês não gostam, deixa like, passa pro pessoal. Vamos compartilhar, vamos aumentar a nossa ideia. Vamos, sei lá, compartilhar. Esse é o termo, compartilhar. Propagar a nossa ideia. Eu, torcedor palmeirense, falando também do Palmeiras, e também, por que não, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, é dar opiniões, trocar opiniões, informações. Isso é futebol, isso é resenha, e é o que eu gosto, é o que nós gostamos.